Eu quero dar o título da nossa pregação de hoje: oração no monte, vitória no... Coloca para mim, príncipe, Êxodo 17, capítulo 17, versículo 8. Amém? Você que tem a sua Bíblia aí, ó, no telefone, eu estou com 3 aqui, eu estou com o telefone, rapaz. Tem um amigo meu que falou que os dinossauros foram extintos, porque eles não se atualizaram. Eu tenho a Bíblia de papel no telefone, irmão, tem no telão, aonde tu vai, né? O profeta recebeu a visão, mandou o quê? Deus mandou ele escrever aonde? Até sob tábuas, para quem possa passar correndo, possa ler. Aonde tu vai tem a palavra de Deus. Você às vezes não percebe, Deus está falando contigo em todos os momentos. Deus usa um simples, assim, bilhete, e ali tem uma mensagem. Eu falei para o irmão, que quando eu comecei a minha vida no Evangelho, eu não sabia orar. Eu orei a primeira vez. O que é orar? Falar com o Pai. O irmão falou para mim, vamos orar. Falar com o Pai. E eu orei. A gente precisa entender isso. A primeira vez que eu fui evangelizar, o que eu falo? O irmão falou para mim, rapaz, tu não tem o que falar, fala assim, Jesus te ama. Ao gravei o meu primeiro versículo, eu falei, quando eu recebi minha primeira oportunidade, eu vou falar, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que palavra poderosa, irmão. Então você precisa entender, igual esse telefone aqui, ó. Se eu comprei ele, se ele não estiver funcionando como telefone, o que eu vou ter que fazer com ele? Devolver ele. Aí Deus te chamou, meu irmão, como instrumento para a obra dele. Se você não sabe, você é uma pedra viva agora na mão de Deus. Você está sendo lapidado. Você é um cooperador na edificação da obra de Cristo. Então, se você entender isso, Deus está como? Te movendo como instrumento dele, está te colocando, encaixando, te modelando, para que você faça parte do templo dele. Então, a vida do crente, ela começa em oração. Não tem como a gente iniciar no Evangelho sem oração. Tem como, pastor? Não tem. Jesus começa o ministério dele em oração e termina em oração incessante no Monte das Oliveiras. Então, se você for ver, até Jesus orava sem cessar. E muitos dos nossos problemas é porque nós não estamos mais orando. Amém? Êxodo 17, versículo 8 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantou a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Ora, e Josué desbaratou o Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Amém? Glória a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, foi lida a tua palavra, Senhor. Deus, que venha ser dentro de nós aquela palavra viva, como um rio, que venha transbordar em nossos corações. Senhor, que seja como um instrumento aqui, Senhor. Não seja eu, mas teu Espírito Santo. Fala conosco, nós queremos e precisamos e necessitamos, ó Pai, da tua palavra. É o que eu te agradeço, Pai. Fala com a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Irmãos, 430 anos foi a vida desse povo lá no seu cativeiro no Egito. E o povo, quando ele sai do Egito, depois de centenas de anos de escravidão,
mas eles saíram debaixo de uma promessa. E o texto mostra aqui agora a saída do povo do Egito, né? Que você pode observar que quando o povo sai, eles começam a experimentar os primeiros milagres. Você lembra quando Deus te tirou do mundo? Como é que foi tanta glória, né? Não acabou não, irmão. Os milagres estão aí, para você acessar, é seu. As respostas de Deus estão prontas para você. Às vezes a gente pensa, será que Deus mudou? Não mudou, continua sendo o mesmo Deus. E ali Deus foi fazendo maravilha na vida daquele povo, porque eles estavam escravizados, agora eles começam a experimentar os milagres. E olha que Deus é tão maravilhoso, porque Ele abre o mar vermelho, para aquele povo passar de pé enxuto. Irmãos, aonde? Qual é a tecnologia? Qual é a ciência que explica isso? Tira o povo e abre o mar vermelho, para fazer eles como? Passarem. Assim foi a minha e a sua saída. Irmãos, Deus abriu o grande mar vermelho. E aqui eles começam a experimentar um milagre após o outro. A passagem também que diz que quando eles chegaram numa terra e não tinha água, e ali foi outro milagre, porque Moisés orou e aquelas águas se tornaram doces. Em Êxodo 16, o povo experimenta o milagre do pão. Quem lembra do milagre do pão, o maná que desceu do céu? Irmãos, pão descendo do céu, pão da vida. Essa igreja é o quê? Pão da vida. Irmãos, e logo em seguida, Deus fez vir cordonizes. Olha quantos sinais. Eles viviam uma vida ali no Egito, porque no Egito foi assim, né? Todos lembram da história de José, virou governador, e ali José, toda a sua família foi morar no Egito, né? Um faraó que ali achou graça em José, ali o sonho que foi interpretado, e toda a família de José foi parar lá, os filhos de Jacó. Só que ao passar dos anos, né, José morreu e foi morrendo, e os faraós são títulos, né, que iam morrendo, iam vindo outros faraós, até um dia que um faraó, que ele era de uma linhagem africana, ele olhou para aquele povo que era da Ásia, do Oriente, ele falou, rapaz, esses homens estão se multiplicando aqui, e ele mandou escravizar, perseguir, tomar tudo do povo judeu, do hebreu, de Israel. E ali aquele povo se encontrou naquela situação, mas Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus ouviu o clamor, está vendo? Irmãos, tem momentos que nós temos que orar, tem outros que nós temos que clamar. O pastor falou algo interessante ali, porque tem dois tipos de orações, que é a oração que você faz por necessidade, e tem aquela oração que você faz por desejo, de um sonho, de conquistar algo, não é isso? Mas se você entender esses dois níveis, a oração quando você tem uma necessidade, ela é uma oração que vai sair gemendo de você, sim ou não? Porque você necessita de um milagre. Aquele povo, eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor. Irmãos, eu não sei o que tu está passando, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus tem ouvido o teu clamor. Porque a oração, quando é de sonhos, de algo, né, de bênçãos, de materiais, algo de repente que você almeja, é um concurso, né? Essa oração, ela sai com suspiros a Deus. Mas quando é uma oração de necessidade, ela é uma oração que sai gemida, meu irmão. Tem momentos que a gente geme, né, por necessidade a Deus. E Deus, Ele ouve a tua oração, amém? E aqui o povo, ele vivia nesse cenário de escravidão. E Deus foi fazendo milagres, e milagres, e milagres. Até que um certo ponto do caminho, surge agora uma grande dificuldade. Um povo, nômades, que eles viviam lá, irmãos, cruéis. A Bíblia fala que esse povo aqui de Amaleque, era um povo que saqueava e matava todo mundo que atravessasse no caminho deles. Agora o povo do Egito, que sai do Egito agora, que é o povo de Israel, eles experimentam agora o seu primeiro desafio, Amaleque. E eu falei, meu Deus, um povo que já não sabia nem o que era lutar.
Pensa assim, eles estavam escravos no Egito, e eles não tinham mais ferramentas, há muitos tempos que eles não sabiam o que era lutar, o que é lutar, e agora Deus permite. Irmãos, assim é na nossa vida. Deus nos tirou com a sua mão, e nós provamos dos milagres que Ele fez até aqui. Aí a primeira dificuldade que surge na sua frente, irmãos, não olha para uma malequita, não olha para o gigante, olha para a promessa que Deus te prometeu. Porque aquele povo não saiu pela força dos braços deles, eles saíram debaixo de uma promessa. Então é nesse momento que Moisés chama Josué. Nesse momento, Moisés diz para Josué escolher homens e sair a peleja. E Josué desce para o vale com os homens para lutar, enquanto Moisés vai para o monte orar. Irmãos, não existe guerra sem oração. Não adianta, se você está passando por algum processo, por alguma situação, se você não orar, é uma guerra perdida, meu irmão. E aqui nesse texto mostra que Moisés mandou Josué escolher homens. Não foi todo mundo. Deus te separou para essa grande batalha, você crê? É Deus que está te separando, meu irmão. Então, você precisa entender que tem lutas em nossas vidas que não venceremos somente com as nossas forças, mas com a força da oração. Irmãos, a igreja, ela está sendo despertada nos últimos dias para orar. Tem momentos que eu sei que há um cansaço, um desânimo, e às vezes você fica tão confortável e até esquece. Mas o que Deus está fazendo nos últimos dias agora é despertando a igreja para orar. E eu estou vendo pessoas aqui que estão com esse despertar em oração, amém? Então quem está envolvido na obra de Deus tem que orar, irmão, e orar muito. O inimigo, ele sempre vai se levantar contra você. Então, vença orando. Nós somos daqueles que não desistimos. O nosso pastor, ele nos ensina o seguinte, irmãos, nós temos que entender Golias. Quando Golias se levanta no meio do povo de Israel, ali foi uma oportunidade que Deus estava dando para Davi colocar ele no outro nível. Sim ou não? Meu irmão, tudo que está acontecendo na tua vida, se o gigante está igual Golias, é Deus te levando para um outro nível. O gigante que já se levantou para mim, eu conto assim a dedo, é vários que já se levantou. Teve mais um aí agora, que mostrou a carinha dele. Mas, meu irmão, é o cara de borracha. Sabe por quê? Porque ele levanta para cair. Sabe por quê? Porque eu ando debaixo da promessa de Deus. Porque nós temos que entender que nós não andamos mais no natural, Aloísio. Aloísio, sem fé é impossível agradar a... Você tem que crer e confessar. Meu irmão, o meu problema não é maior do que o meu Deus. O meu Deus é maior do que qualquer problema. Deus é muito maior para poder te dar vitória, irmãos. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a oração que dá vitória no vale é quando erguemos as nossas mãos. Irmãos, o ato de erguer as mãos, coloca no texto novamente. Moisés, olha o que Moisés fez. E fez Josué como lhe dissera Moisés. E pelejou contra Amaleque. Isso é muito importante também. Você tem que entender que quando o líder, ele passa uma visão para você, olha lá, Josué fez tudo o que lhe dissera quem? Moisés. Então quando você está debaixo de uma visão, irmãos, tu está debaixo da promessa de Deus. Nós andamos debaixo de uma visão. Então tudo aquilo que o nosso pastor, os nossos líderes, os nossos discipuladores, aonde você receber a palavra ativação, você está debaixo dessa promessa. E Josué, ele fez tudo quanto Moisés pediu. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Obrigado, Xandão. Quando, porém, ele abaixava a mão, quem prevalecia aí era quem? Isso é um aviso para você, que quando você deixa de orar, sempre quem vai prevalecer na sua vida é quem? É o espírito de Amaleque, meu irmão. Esse demônio aí, ele existe até hoje nas igrejas. Aqui não,
mas está rondando por aí. Porque todas as vezes que você deixar de orar, você não vai conseguir mais vir para o prédio, você não vai conseguir mais ir para a cela, você vai começar sendo saqueado. O diabo vai começar a te minar e te tirar todas as riquezas, porque ele entra no caminho para fazer isso. É o caminho de morte. Caminho de morte é um caminho que quando você não ora, é o suicídio espiritual, né, pastor? Temos aqui 10, 10, né? Suicídio espiritual. Eu mandei até a Grace acrescentar o 11º. Não posso falar não, Eduardo. A gente foi trocar aquele quadro lá, quase, meu irmão. Estou brincando. Amém? Então, nós temos que entender que foi exatamente isso que aconteceu. Moisés, quando levantava a mão, ele, com seu bordão, o povo prevalecia. Mas quando abaixava a mão, porque ele cansava, o inimigo, ele prevalecia. Então nós temos que entender que foi exatamente isso. Moisés cansou, mas de repente seus braços ficaram pesados, ele começou a abaixar o braço, e seus auxiliares perceberam que quando ele abaixava os braços, Josué recuava e o inimigo avançava. Está vendo? Isso aqui é muito importante você perceber. As coisas ao teu redor é um mundo espiritual. Irmãos, o inimigo, ele vive como um leão rodeando, não é isso? Então você tem que ser perceptível. Tem situações que é falta de oração, é falta de submissão, é falta de você ter sua vida com Deus novamente. Eu lembro que a minha vida cristã, de repente ela começou a ganhar esse rumo, e eu falei, meu Deus, é suicídio espiritual. Em um momento da minha vida, aí Deus levantou um U e um Arão para segurar nos meus 2 braços. Sabe o que é isso? Aquele inimigo que estava pensando em prevalecer na minha vida caiu por terra. Irmãos, tu tem que profetizar que o inimigo que se levantou na tua vida hoje, ele caiu por terra. Sabe por quê aqui? Deus está levantando vários Us e Arão. É, irmãos. Então, para a surpresa de muitos, o texto diz que Moisés cansou. Quem era Moisés? Moisés era nada menos aquele que era o maior libertador da história. Quem era ele? E ele cansou. Quem era Moisés? O autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Pentateuco. E Moisés cansou. Quem era ele? O maior legislador de todos os tempos. Todas as leis que você conhece hoje saíram, né? Levítico, Pentateuco, é os 5 primeiros livros. Então, Moisés cansou. Quem era ele? Moisés foi alguém em que desafiou o faraó, e ele foi alguém que operou sinais e maravilhas no Egito. E Moisés o quê? Cansou. Então, Moisés foi aquele que fez as águas sair da rocha. Mas Moisés não cansou. Então, a despeito de tudo tudo que ele era e fez, a Bíblia diz que Moisés cansou. Irmãos, às vezes vem um momento que vem um cansaço. Nós não somos anjo, querubim, serafim. Nós somos como Moisés. Moisés era como nós. E assim como Moisés cansou, às vezes cansamos. Mas aqui nós temos que entender que hoje eu estou falando para alguém que está se sentindo cansado. Tem pessoas aqui que estão se sentindo cansado por causa de guerras. Às vezes está passando um processo, e aquele processo tirou toda a sua energia. Cansado por causa das lutas, meu irmão. Eu conheço pessoas, meu Deus, não aguento mais tanta luta. Irmãos, tudo é no tempo do Senhor. Se esforça-te, tem bom ânimo. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, meu irmão. Cansado de ser criticado. As críticas é para o nosso amadurecimento. Irmãos, toda vez que Deus colocar uma pessoa que você fala que é problemática, é Deus te dando a oportunidade, que ela está te treinando, cara. A Bíblia fala que nós nascemos de Deus. Falamos isso, né, pastor? Se nós nascemos de Deus, nós temos que amar até os nossos inimigos. Irmão, pensa assim numa pessoa que vier em tua direção e te dá-lhe um tapão. Nunca aconteceu comigo, mas tu vai ter que como? Rafael, Jesus te ama. É o Evangelho de Cristo. Eu já tive uma experiência quando me converti. Eu lembro que fomos abençoados na máquina de sorvete. Rapaz, foi tanta glória aquela máquina de sorvete. Eu falei, mulher,
Deus abençoou, vamos botar essa máquina e a gente vai encher nossa geladeira, acabou o problema, nosso aluguel, a solução. Primeiro dia que eu fui botar a máquina num ponto, na Avenida Brasil, meu irmão, quando eu acabei de ligar a máquina, tô rindo, porque não é contigo. Acabei de ligar aquelas maquininhas antigas, faz aquele barulhão, sorvete americano, né? Acabei de montar aqueles produtos, dá um trabalho para fazer, minha esposa me ajudou na noite anterior e tal. E quando eu coloquei a máquina para funcionar, na beira da Brasil, tinha um trailer amarelo, fechado. Irmãos, era o próprio Satanás, eu não sabia. Ele só esperou eu pensar que eu ia tirar o primeiro sorvete. Rapaz, eu nunca fui xingado assim, frente a frente assim. As palavras que aquela mulher falou para mim, era uma mulher, meu irmão. Aqui não tem mulher assim braba não, né, pastor? Já foi. Meu irmão, já foi. Irmãos, ela falou, aqui tu não vai botar essa máquina. Quem mandou tu botar essa máquina aqui? Eu falei, quem mandou foi Deus, meu irmão. Na beira da Brasil. Eu falei, ele é dona de quê aqui? Eu falei, quem mandou? Edu, aqui tu não vai botar. Eu falei, eu já botei, mas tu não vai. Tira isso daqui. E me xingou de tudo. Meu irmão, pensa assim, foi trilha sonora para os meus ouvidos. Eu falo para os irmãos, ali eu falei que Deus é comigo, meu irmão. E no momento mais debilitado e cansado que eu vivi, não foi só aí não, a feira lá aquela feirinha da Pavuna, eu tive uma experiência, mas vou deixar para o próximo, eu vou ter oportunidade. A feira da Pavuna, eu já tomei um não ali na Brasil, né? E eu tinha um amigo meu, que ele se converteu também, todos sabem de onde Deus me tirou, né? Eu não era um bonzinho, hoje está vendo aqui um carinha bonzinho e tal, aqui também não tinha nenhum bonzinho não, mas Jesus faz assim. E quando Deus me tirou, eu tive a oportunidade de poder cuidar de outros meninos e vieram também. E esse menino que estava comigo era um menino especial. E eu lembro que a oportunidade que Deus me deu de trabalhar com ele, eu chamei ele para o negócio, falei, rapaz, estou com o negócio aí de uma máquina, vamos comigo. Aí, não, vou contigo. Eu já tinha ganhado não na Brasil. Eu falei, surgiu uma oportunidade lá na Feira da Pavuna. Irmãos, a minha esposa orando direto, varão. Edu, aí a minha esposa em casa orando, falou assim, eu falei para ela, mulher, recebi uma oportunidade de botar a máquina na Feira da Pavuna. Mulher, que ponto, é muita gente, já pode preparar que a gente vai no mercado, vamos comer carne. E, meu irmão, esse exercício do maxilar, varão, fui para a Feira da Pavuna no dia anterior. Rapaz, eu conversei com o cara lá, me apresentaram ele, conversei com ele, falei, irmão, como que é aqui? Ele falou, cara, tem uma taxinha aí mínima, tu paga aí, pode ficar aí no teu cantinho, vem cá, essa parte aí da ligação, a ligação, não, eu vou pagar o cara faz a ligação, deixei tudo prontinho, chamei esse meu amigo, falei, cara, só me ajuda a levar a máquina. Quando eu cheguei lá na Feira da Pavuna, do lado da Cari, e quando eu fui colocar a máquina, parei com o carro com esse meu amigo, a gente tinha ido uma semana numa igrejinha pequena, aquelas igrejinhas que é fogo puro, o Edu gosta, e veio uma irmãzinha assim, rodando, e falou assim, eis que eu te digo que o Satanás vai se apresentar para você. Eu falei, meu Deus, mas Deus manda te dizer, não temas que Ele é contigo, e Ele vai te dar um sinal. Só que eu nem lembrava mais, Eduardo, porque a visão de Deus é assim, você até esquece, mas quando acontece, né? E esse irmão estava comigo no culto, ainda bem, está vendo como é que é importante você não andar sozinho? Aqui o nosso pastor fala que pedra isolada, ela pode ser levada fácil, né? Não edifica nada e não cria limo, está vendo? A importância de você sempre estar andando 2 ou 3 ou mais. E eu fui com esse amigo. Quando eu cheguei na Feira da Pavuna com o carro, que eu olhei, cadê o cara? E o pessoal olhando para mim, e eu falando, rapaz, o que está acontecendo? Aí o cara sumiu. E eu falei, amigo, tu viu aí fulano? Vi não, irmão.
Falei, tem alguma coisa de errado. E quando eu fui lá ver a minha ligação, arrancaram, irmão. Até que o cara apareceu. Eu falei, pô, irmão, vim com a máquina aí para instalar e tal. Ele falou, meu irmão, some da minha frente. Ali já era um projeto de Deus para a minha vida, varão. Ele falou, some daqui, meu irmão. Eu falei, que isso, cara? O que eu te fiz? Ele, some, tu não entendeu? Meu irmão, some, cara. Eu falei, mas pô, não falei contigo, cara? Eu vou te dar 1 minuto, meu irmão. Rapaz, a gente fala que a gente não é anjo querubim, novo convertido, os marimbondo. O Acari aqui do lado, cara. E tu tem vários amigos da Acari, rapaz. Esse cara tá tirando onda contigo, ó, o diabo. Lembra do irmão que estava do meu lado? Aqueles marimbondos começou a entrar, e eu tive que receber aquele... Ele falou, rapaz, tu não está vendo, fica ligado. Aí, lembra da visão? É o Satanás nesse cara, meu irmão. Não, na hora, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu falei, rapaz, eu estava ficando ceguinho, não percebi. Aí quando ele voltou de novo, eu falei, rapaz, Jesus te ama, meu irmão, não vou precisar mais de... Vai tomar... Ele tem uma obra na tua vida, meu irmão. Eu, bora, meu irmão, vamos. E fui louvando ao Senhor. Irmão, que coisa gloriosa é quando você tem uma experiência e verdadeiramente Jesus mudou a tua vida, meu irmão. Você precisa entender que o velho homem, ele já foi sepultado. E o que vive em você agora é um novo homem. E esse novo homem é um homem espiritual. Nós precisamos entender que sem oração não vai. E aqui Moisés era como nós. Elias era como nós. E aqui você vê que o próprio Moisés, ele cansa. E quando ele levantava as mãos, o povo de Deus prevalece. Quando você levanta as suas mãos, meu irmão, não há quem resista ao Senhor. Esse é o poder que o Senhor nos deu. Então, para você que está cansado, para você que está cansado de lutar, que está sendo criticado, de repente xingado, né? No trabalho, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus te deu o maior poder. Por isso falei. Tudo que sair da sua boca, meu irmão, você profetiza. O desgaste pode ser grande, porque você é o único crente, talvez na sua casa. Eu lembro que o primeiro a se converter fui eu lá em casa. Irmãos, foi uma luta. A minha esposa, eu lembro que ela foi na igreja e falou assim, tu não vai voltar para casa? Eu falei, rapaz, agora eu sou crente. Minha esposa, você vê? Ela não se converteu primeiro não, irmão. E quando ela foi lá, ela falou, tu ama mais a Deus do que o nosso filho? Eu falei, amo. Tem certeza? Tenho. Graças a Deus, né, irmão? Porque eu pensei que ela ia embora. Mas o que aconteceu? Ela ficou e aceitou Jesus também. Então, tem pessoas que passam problema na própria família. Às vezes, você está com esse cansaço lá dentro da sua casa. Às vezes, tu está com desgaste, porque você passou muito tempo, às vezes, nutrindo sentimento e não foi correspondido. Tem pessoas assim, né? Que ela cansa. Ela nutriu tanto aquilo ali e ela não foi correspondida. E às vezes cansa. Então, às vezes, tem desgaste que é grande porque você recebeu uma notícia ruim, uma atrás da outra. Irmãos, toda vez que eu vejo uma notícia ruim, é Deus preparando algo grande, meu irmão. Então, aprenda isso. Todas as vezes que você tiver uma notícia ruim, é Deus fazendo algo muito grande na tua vida. Irmãos, bati com o carro. Irmãos, eu já levanto a mão e falo, é Deus preparando algo muito grande na tua vida. Irmãos, eu tive um problema, e assim, roubaram meu telefone, cara. Deus está te dando um novo, meu. É sempre uma oportunidade, porque eu lembro que quando a gente começou um propósito lá em casa, aconteceu algo ruim. Nós estávamos orando, eu e minha esposa, um propósito que a igreja começou de 21 dias, e aí veio um menino, igual um gadareno, passando na rua, meu carro na porta de casa. Daqui a pouco escutou o barulho, meu filho, pai, acho que foi o teu carro. Eu falei, que isso, Júnior? Foi teu carro. Quebrou, estraçalhou o para-brisa do meu carro. Cravou uma pedra. Liguei para o meu pastor. Está vendo a importância de você, quando houver alguma coisa ruim, pode ligar, irmão.
Irmãos, nós temos um pastor que a gente pode abraçar, ligar para ele a hora que for. Eu lembro que eu estava aqui em casa, era de madrugada, nós já entramos em contato, foi para poder apanhar um jovem aqui de madrugada, meu irmão. Eu lembro que a gente saiu de um culto em Belfor Roxo, e de repente a gente estava dentro de uma favela, mais de 50 homens armados, e a gente orando. Irmãos, Deus te deu esse ministério, Deus te plantou aqui, é aqui que Deus quer crescer a tua vida espiritual, meu irmão. E quando eu liguei para ele, ele falou, guarda essa pedra, não foi? Guarda. Falei, pastor, estraçalhou meu ouvido todo. Ele, guarda. Falei, Júnior, me dá essa pedra aqui, olha o tamanho da pedra. Aí, guarda essa pedra. Guardei a pedra, irmãos. Voltamos para a oração, mandei ele guardar o carro. Passou alguns dias orando pelo jovem, agora que está com a pedra, orando pelo jovem, tá? Tem crente que manda fulminar. Não, Senhor, é mais um que eu vou começar a orar. E orando 7 dias, no 7º dia, eu orando, apresentando a vida a Deus, daqui a pouco ele aparece na minha frente, é Deus trazendo. E quando ele me viu, ele ficou com medo. Aí eu falei, vem cá, rapaz. E ele com medo. Meu irmão, não tinha R$1 para trocar o para-brisa, a minha tia emprestou o cartão, troquei o para-brisa, botei um novo. Aí quando ele veio assim, eu falei, vem cá, quero falar contigo. Já botei outro vidro, pode quebrar, irmão. Não doeu, Edu, não dói. Sabe por quê? Porque hoje o nosso tesouro está onde? Nos céus. Irmãos, coloca o teu coração nas coisas de Deus. As coisas materiais, todas elas vão passar. Estou sendo sincero. E aí, depois disso, lembra da grande oportunidade? Surgiu a primeira cela onde Deus me deu a oportunidade de liderar. Sabe qual é o nome? Pedra angular. Lembra da pedra? É Deus me dando uma grande oportunidade de servir. Aplaude ao Senhor, meu irmão. Então, eu quero dizer para você nessa noite, se você está sentindo um peso nas mãos, e você até pensou em desistir, meu irmão, rende graças a Deus que o Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer, eu vou levantar suas mãos novamente. É Ele que está te levantando nessa noite, é Deus que está te levantando no grande monte dEle, no monte da oração, no monte da busca, no monte da intimidade, da comunhão. Irmão, se você não se sente bem aqui, aonde que tu vai se sentir bem, irmãos? Eu estava falando com a minha esposa, eu falei, Eliana, quando as minhas mãos estavam abaixadas, a minha vontade era de ir lá para Juiz de Fora, não foi, pastor? Sabe por quê? Não orava mais, não jejuava, eu não estava mais tendo comunhão, e era um crente, aparência de crente, e vivia de aparência, mas estava vazio por dentro. E sabe qual era a minha intenção? E se isolar lá num sítio lá em Juiz de Fora. Mas a minha alma, como o pastor André pregou aqui, ela estava ansiando por Deus. E foi o Espírito de Deus que me conduziu, peguei a linha amarela com o meu carro e vim, o Senhor só me mostrava como? Pastor, vai no pastor. Às vezes o diabo te isola, para fazer igual aquelas Animal Planet. Ele começa a te isolar e te colocar bem afastado, para vir um inimigo e te tragar. A importância de você estar num prédio, a importância de você estar nas celas, a importância de você ter comunhão, porque sem comunhão você não vai ter crescimento, sem crescimento você não vai cumprir o propósito, porque o Senhor falou para Adão, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa promessa é para nós, porque Cristo, Ele nos deu tudo aquilo que Adão tinha perdido, sim ou não? Então hoje nós temos toda a fertilidade, todo o cumprimento da palavra de Deus que foi lançada sobre Adão. Então as promessas de Deus, ela vai se cumprir na minha e na tua vida, irmão. Basta você crer. E quando você crê, ainda que o peso da tua mão esteja ainda como? Meu irmão, vem para o meio, levante as suas mãos, começa a orar, começa a declarar, começa a crer. Porque é isso que o Senhor quer fazer. E eu me lembro que eu fui para o encontro com Deus. Sabe por quê? Porque quando eu fui até o homem de Deus, primeira coisa, vamos orar. E eu orei, e ele falou, agora sexta-feira tu vai comigo, encontro com Deus. Irmãos, eu morava lá no condomínio em Maré. Depois do encontro com Deus, eu já vivia aqui em Curicica há muito tempo. Porque eu falava para minha mulher, não é a distância que te impede de buscar a Deus. Eu falei, Eliana, isso aqui está perto, mas eu quero estar mais perto.
Porque quando você tem o Espírito de Deus, a vida de Deus em você, você tem que estar perto. Porque o diabo, ele quer colocar você longe. Então não é o diabo que está mandando aí para Curicica, é? Não é. Porque o diabo estava mandando lá para Juiz de Fora. Irmãos, não ouve a voz do diabo. Porque ele sempre vai mandar você ir para longe daqui. Ele sempre vai colocar dificuldade para dizer que você não tem dinheiro. Para você que não tem carro. Para você que não tem como. Eu falei, Eliana, a gente vai de BRT, de linha amarela com linha amarela. Teve momentos que o pedágio abriu aquelas comportas porque ele não conseguiu mais segurar tanta glória. Lembra? Lembra? Deus usou o prefeito aí, ele foi com as cavadeiras lá. Rapaz, que cena linda. Eu falei, mulher, a gente agora não paga mais pedágio. Aí teve um amigo meu que não aguentou. Porque foi tanta glória que ele falou assim, Carlinhos, eu não consigo. Porque eu vejo, né, todo o teu empenho, mas é muito longe. É dois amigos, né, nossos. E que ele não conseguiu a glória de Deus. Ele ficou para trás. Ele falou, rapaz, tu vem no meu carro. Eu tinha 2 carros, eu falei, tu vem no outro. E ele não conseguiu acompanhar. Irmãos, o ano é de aceleração. Tem pessoas que estão no nosso meio. Se não vir para o meio, vai ficar para trás. Mas nessa igreja aqui, não é a igreja de deixar ninguém para trás. Essa igreja é uma igreja de proximidade. Aqui não é a igreja que você vai vir e vai sair como você entrou, não. Você vai vir e você vai ter proximidade com os irmãos. Nós precisamos disso, estar junto. Junto nas celas, junto no prédio, junto no encontro com Deus, junto no discipulado, junto no curso. Irmãos, não é só domingo não, Nelson. É Petrópolis, é lá na cidade de Deus. Meu irmão, Deus está fazendo algo grande, meu irmão. E aqui a prova disso, se tu está com a tua mão cansada, meu irmão, hoje Deus está estendendo ela. Assim como fez na vida de Moisés. Essa enfermidade, ela não vai te parar. Olha o testemunho aqui do pastor. Quantos testemunhos que a gente tem? Muitos testemunhos. Ela não vai te parar. Essa ingratidão, ela não vai te parar. Essa luta não vai parar você. Essa guerra não vai parar não vai te vencer. Sabe por quê? Porque não é você, é o Senhor que peleja por ti. Então, diga para alguém, não saia da posição. Diga de novo, não saia da posição. Pastor, eu estou me sentindo cansado, o que eu faço? Não saia da posição. Fala para ele. Não saia. Porque pensa o seguinte, ainda que venha um cansaço, ainda que venha as lutas, ainda que venha as provas, meu irmão, permaneça. Sabe por quê? Porque quando você não sai da posição, Salmos 134, 2. Olha o que diz. Quando você não sai da posição, leia o Salmo 134, 2, que tu vai ter a resposta. Olha o que o salmista diz. Erguei as vossas mãos para o santuário e bendizei o... Pastor, e o que eu faço? Salmo 28, 2. Coloca. Salmo 28, 2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti te clamo, quando levanta minhas mãos para o teu santo templo. Então, você não deve sair da posição. Olha o salmista. O salmista vai dizer assim, ó, Salmo 63, 4. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Meu irmão, não saia da posição. Levante as tuas mãos e creia que o Senhor te dá essa oportunidade. É isso que o Senhor está fazendo. Você não vai parar. Você vai levantar suas mãos ao Senhor. Você até pensou que ia ficar para trás, só que não. Quantos irmãos queridos, vi aqui nosso irmão Maico, oramos aqui, né? Que bom, meu irmão, ter você em nosso meio. Maico, você é especial para Deus, meu irmão. Alê, vocês foram plantados aqui. Vocês fazem parte. Então nós sentimos irmãos que estavam, né, viajando, de repente estavam numa temporada. Irmãos, que bom te ver aqui. Sabe por quê? Porque você permaneceu na posição. Então a oração do monte, ela nos dá vitória no vale. Sabe como também? Quando não nos associamos às pessoas erradas. A oração, ela nos dá vitória quando nos associamos às pessoas certas. Existe um demônio, né, que ele atua para poder pegar a fraqueza dessa pessoa
E se você observar a importância de você não se isolar do corpo, porque esse demônio ele atua justamente quando você se isola, quando você está distante, né? Para você, ele faz com que você está isolado, ele faz com que as pessoas certas para você andar, é aquelas que já estão isoladas há muito tempo. Então você tem que entender que todas as vezes que você está se isolando, você tem que estar andando com pessoas certas. Todas as vezes que você está passando alguma dificuldade, não anda com a outra pessoa que está passando um problema maior. Sabe por quê? Porque senão é dois indo para o abismo. Então a palavra de Deus diz que Moisés, ele andava com as pessoas certas, porque no momento da peleja, Josué separou os melhores e foi para a peleja, mas Moisés, ele não subiu sozinho, ele subiu com Arão, que era seu irmão, e o Ur, o seu cunhado. Ele subiu para o monte para orar. É muito importante quando você tem a pessoa certa, no momento de dificuldade, de luta, uma pessoa que ore pela tua vida, ao invés de ficar alimentando aquele demôniozinho, de tirar mais um, mais dois, mais três da presença de Deus. Porque tem um demônio que atua na igreja, que ele não tira só um, ele quer tirar 2, 3, 4 ou mais. Sabe por quê? É o demônio da fofoca. Esse é terrível. Por quê? A pessoa ela já está passando um processo difícil, né? E quando a outra pessoa que ela vai procurar alimenta isso, irmão, já é duas, daqui a pouco vem mais outra, 3, 4, 5, daqui a pouco tu vê. Então repreende isso na tua vida, irmão. Aprenda, quando tu estiver passando um processo ruim, difícil na sua vida, meu irmão, chama uma irmã, onde o fogo arde dentro do coração dela, para liberar a palavra de Deus na sua vida. Chama um irmão, tá aí, os irmãos Vitinho, Eduardo, pastor André, pastor Alexandre, William. Então, você tem que aprender isso. E quando você tem, né, pessoas, é como Moisés, ele tinha os seus auxiliares. Nota que quando Moisés levantava as mãos, ele não estava sozinho. E quando a mão dele cansava, né, o inimigo prevalecia. Mas quem estava com eles? Ur e Arão. Então você precisa entender que quando você anda com as pessoas certas, Deus está usando essas pessoas para a tua vida. Mas quando você começa a andar com pessoas erradas, irmão, é o diabo que vai prevalecer. Então aprenda que quando você está com as pessoas certas, ela vai pegar a tua mão e vai levantar. E o inimigo não vai prevalecer na tua vida. E quando você está cansado, quem está ao seu lado faz essa grande diferença. Irmãos, aprenda. Eu já passei um momento muito difícil. Eu passei por um momento turbulento. Mas eu dou graças a Deus que todas as vezes Deus usava pessoas maravilhosas de Deus para poder sustentar meu ministério. Às vezes você não entende, mas é Deus me dando oportunidade. E a pessoa sempre foi usada no momento certo. Então, Deus está falando para você, você precisa andar com as pessoas que quando verem você mal, sem forças para orar e sem força para vir para o culto, elas possam pegar nas suas mãos e orar contigo. As pessoas com quem você anda e as pessoas que estiverem ao seu lado, quando a batalha se travar, pode influenciar na sua vitória ou no seu fracasso. Você precisa entender isso. Então é muito importante andar com homens de Deus, com mulheres de Deus. Ande com pessoas que sustentem você de mãos erguidas quando o cansaço vier. Porque eu sei quando eu não estou lendo mais a Bíblia. Eu sei, você sabe. Senhor, eu preciso ler mais a palavra de Deus. Aí eu vou andar com quem? Com os labareda. Irmãos, é um mandando para o outro versículo, né? É fogo trocado, né? Então tem palavras que às vezes Deus usa uma pessoa para você que já renova, te levanta, né? Tem testemunhos. Hoje eu vi testemunhos aqui que já me levantou, meu irmão. Tem irmãos aqui que passou aqui por um testemunho hoje de manhã, nosso irmão Eduardo, não foi? Irmãos, que testemunho. Ele foi desafiado, um cara era bruxo, não foi? E lançou uma palavra de maldição para ele. Sabe o que ele falou? Irmãos, eu sou servo de Deus e eu vou orar pela tua vida. O cara, tu é crente? Pediu perdão, não foi assim? E tu convidou ele já para o encontro com Deus, já vai fazer a ficha dele. Aí, que maravilha, meu irmão. Então, quando você ouve um testemunho desse, sabe por quê? Porque ele continua o quê? Na posição. A mão dele está erguida. Então, é um cara que eu quero estar andando do lado dele.
São pessoas que Deus coloca para poder, no momento da adversidade, te levantar, irmãos. O diabo já tem um montão aí para botar para baixo. Mas Deus tem esses homens e as mulheres de Deus para te levantar. Então seja como fez Arão, como fez o Ur, como fez Josué, irmãos. Moisés não subiu sozinho, Josué não foi sozinho. Enquanto ele foi para a peleja, Moisés foi para o monte orar com Ur e Arão. Assim é você, meu irmão. Não ande sozinho, amém? Então, as pessoas de Deus, nós precisamos entender e como identificar. Irmãos, é muito perceptível você identificar. Pessoas que não estão mais orando, você percebe. Então, a pessoa que está buscando e está como o coração dela está ardendo pela obra de Deus. Você vê no nosso meio. É essa pessoa que eu quero como? Colar com ela. Porque assim foi com Moisés. Significa chama de fogo. Arão significa aquele que inspira e coloca você para cima. Uma vida de oração depende de quem está ao seu lado. Sacerdócio, ande com gente que te inspira, gente que quando as suas mãos baixarem, possa levantar você, meu irmão. Ande com pessoas como o Arão, chama de fogo e aquele que te coloca para cima. Aleluia. Porque quando você anda com as pessoas assim, irmãos, tu pode estar passando qual processo. Ela, vamos orar, porque Deus já te deu a vitória, não vai dar não, já te deu. Irmãos, estou desempregado, vamos orar, que Deus já tem uma porta enorme, irmãos. A gente ora na cela, a gente ora no prédio, e é tão lindo quando você vê o testemunho e fala, pastor, eu tive 3 empregos para escolher, tive que escolher um. É a porta grande, às vezes demora, mas abre. A porta grande, ela demora, mas abre. Então você tem que andar com pessoas assim, porque Moisés não sobe sozinho para o monte. E ele levou 2 homens, um labareda de fogo e aquele que levanta para o alto. Uma vida de oração depende de quem está ao seu lado. Gente que quando suas mãos baixarem, você possa, eles possam te ajudar. Gente que chame você para oração, irmãos. Isso tem que existir em nosso meio, Eu estava num prédio aqui com a Natália e eu recebi uma palavra do nosso pastor. Ele falou assim, igreja de porta fechada não ganha ninguém. Não foi assim? Aquilo entrou no meu coração como um raio. Irmão, porta fechada. Tem pessoas que têm coração fechado, não ganha alma, não vai ganhar ninguém. Quando ele falou aquilo ali, a igreja somos nós. Esse prédio aqui, ele é estrutural, e ele tem o mesmo sentido. As portas fechadas aqui, não ganha ninguém. Quando abriu as portas de dia, a Natália estava comigo aqui, entrou uma senhora aqui dando um ataque cardíaco, não foi? Princípio de AVC, não foi? Pastor, quinta-feira lançou essa palavra. A Natália, ela ocupa uma das melhores posições aqui na igreja. Ela cuida. Você precisa entender isso. A oportunidade que Deus dá. E todas as vezes que eu vim aqui no prédio, aí a gente fica ministrando, não foi? O horário dela já tinha dado, não foi assim? Não já era para você estar em casa? Mas ela não foi. Sabe por quê? Porque aquela senhora ia entrar aqui, e era você que Deus ia usar para poder orar por ela. Aplaude ao Senhor. Então, irmãos, que isso seja um exemplo para nós. Não só essa mulher. Deus tem colocado pessoas aqui tremenda. Deus tem enviado irmãos. Falou assim, Carlinhos, eu estava em casa. Eu não estou trabalhando, meu carro está com problema, mas o meu coração ardeu para estar aqui. Está aí na igreja? Está, a porta está aberta. Eu moro aqui, rapaz. Meu caminhão está quebrado. O que eu vou ficar fazendo em casa? Às vezes você está desempregado e fica brigando com Deus. Senhor, por que tanta demora? E Deus está te dando a oportunidade nesse período de poder fazer o melhor. A melhor multinacional que você possa ter um emprego não se compara com a grandeza do reino de Deus. Você pode pegar a sua melhor viagem,
para Paris, né? Eu quero ir lá para Israel, muito bom, vamos, né? Mas não se compara com a grandeza do reino de Deus. Às vezes você pode comer o melhor prato no melhor restaurante, mas não se compara pelo alimento de Deus. O alimento que Deus tem para nós sacia dentro da nossa alma e nos conduz para a vida eterna. Às vezes a gente fica reclamando por qualquer coisa. Lá no meu prédio, essa semana, faltou um dia de água. Um dia. No dia seguinte, Teresópolis desceu. Aí tem um grupo no prédio, no condomínio, e foi uma guerra. 24 horas sem água. Uma guerra, irmãos. O desespero. Só faltando se pegar um ao outro. Eu entrei no meio, eu falei, meu Deus, com a mão levantada, eu falei, irmão, vamos orar. Eu sou conhecido lá como pastor. Que glória, né, irmão? Que referência e responsabilidade. Porque é árduo. E sabe o que aconteceu? Desceu lá aquela lama em Petrópolis, né? Aí botaram no grupo o irmão. A gente brigando por causa de 24 horas sem água. Você viu o que aconteceu lá em Petrópolis? Eu falei, eu vi. Eu tomando café de manhã com a minha esposa, chorando. Falei, Liana, o que é aquilo ali? Eu nunca vi. Levanta suas mãos assim. Hoje é o Senhor que está levantando as tuas mãos, meu irmão. Lembra daquele teu cansaço? Não vai existir mais, porque Ele marcou esse dia de hoje para te levantar, amém? Então nós temos que entender que Arão significa aquele que inspira. Você tem que andar com pessoas que te inspiram. Você tem que estar com pessoas que te levantem. Aquele que é cheio de fogo, aquele que acende a sua fé. Irmãos, se você sair daqui do mesmo modo que você entrou, irmãos, tem alguma coisa de errado. Porque este lugar é o lugar para você receber a vida de Deus. Este lugar é para você receber a oração respondida de Deus. Deus responde a tua oração. Aquilo que você vem pedindo é aqui que é a tua resposta, meu irmão. Você tem que crer. Porque você ficar em casa, você ficar afastado, isolado, não vai resolver o teu problema. Não resolve. Você possa estar passando um problema financeiro, irmãos. Eu nem digo os meus. Mas sabe o que eu faço quando eu passo um problema financeiro? Começa a vir um boleto todinho. Senhor, começa a orar e vim para a sua obra. Meu caminhão quebrou a primeira, segunda vez, quebrado. Irmãos, vou dando glória a Deus. E vou fazendo a obra. Nós temos que aprender que a melhor oportunidade que o Senhor nos dá é de servir no seu reino. Ganhar dinheiro é bom, muito bom. Te dá uma condição legal? Legal. Mas tem coisas que o dinheiro não vai te proporcionar. Por exemplo, você vê um menino desse, como o pastor falou, né? Rapaz, não tem dinheiro que pague sendo liberto. Você vê no centro de recuperação, um jovem sendo recuperado do crack, não tem dinheiro que pague. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, é isso. Então nem tudo é o dinheiro, porque você não vai ver lá no paraíso o dinheiro. Tu vê Adão lá com o dinheiro? Não vê. Adão não precisava de dinheiro, sabe por quê? Adão estava cheio da vida de Deus. Às vezes você pensa que é por causa de dinheiro, não é. O dinheiro, ele abre um pedágio, uma cancela abre, o dinheiro tem que pagar os impostos, paga, a gasolina paga, mas tem coisas que o dinheiro não pode pagar, e é essas coisas que você tem que buscar. Por isso que Jesus falou, coloca o teu coração no dinheiro? Não, coloca o teu coração nos céus, porque é lá que a traça não vai, o ladrão não mina e nem rouba, porque Moisés estava cheio de Deus, aquele povo que estava com ele, eles saíram do Egito cheio de riqueza, cheio de ouro, o inimigo estava querendo saquear o quê? O ouro, a riqueza. Mas Moisés estava cheio de Deus no monte orando. E quando você está cheio de Deus, meu irmão, o Senhor não deixa tocar em nada que é teu. O Senhor protege os seus, a tua família. Amém? Então nós temos que entender que assim como Moisés, ele não foi sozinho, assim somos nós. Assim é o nosso pastor e os nossos pastores. Meu irmão, nós temos que declarar aqui que se os pastores aqui cansarem, os obreiros seguram a mão dele. Meu irmão, nós temos que declarar, se os obreiros cansarem, tem os discipuladores, o Senhor não está sozinho, pastor.
Nós temos que declarar isso, porque a nossa igreja, ela vive a vida de Deus nas células. Nós temos a visão de líderes. A nossa igreja gera líderes, meu irmão. Porque Deus nos chama né? Deus chama valente. Deus te chamou, Nelson. Deus te chamou, Celso. Deus te chamou, varão. Léo, é Deus que te chamou. Porque Deus não chama, meu irmão, covarde. Deus chama valente para fazer a obra de Deus. E aqui, a prova disso é que se os pastores cansaram, os obreiros estão aqui. Se os obreiros cansaram, os discipuladores estão aqui. E se os discipuladores cansaram, é você, líder, que está sendo levantado para pegar nas nossas mãos. A igreja do Senhor é isso, irmãos. E se os líderes cansarem, a igreja sustenta os líderes. A igreja é você, meu irmão. A igreja sustenta, é a oração que sustenta. E se a igreja cansar, aí vem o próprio Deus e levanta a igreja, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a tua igreja. É assim. Nós temos que declarar que ninguém vai ficar para trás, meu irmão. Ninguém. Aquela enfermidade que estava tentando te parar já foi. Você já venceu. Essa peleja é o Senhor que já declarou a vitória sobre a tua vida. Aquilo que estava sendo um cansaço, aquilo que te afastava de Deus, já foi, caiu por terra, porque é Deus que está te levantando as tuas mãos hoje. É isso que é a igreja, irmãos. Irmãos, num quartel, eu nunca fui para a guerra, nunca servi um quartel. Mas eu vi um filme que me emocionou muito, até O Último Homem. Foi? Rapaz, o cara não quis pegar em arma. A missão dele era o quê? Salvar vidas. Não fica ninguém para trás. Um exército. Foi real, né? Verídico, não foi? É isso, irmão. Nós somos o exército de Cristo. E aqui não vai ficar ninguém para trás. Fala para o seu irmão, você não vai ficar para trás. Então, se você tem o seu líder agora, nós vamos lançar aqui agora a palavra. Irmãos, eu sempre faço isso. Se você quer ser bênção na vida do seu líder, hoje, meu irmão, diga para ele, eu estou contigo. Olha para o seu líder aí, ó. Aonde tu estiver agora aí, ó. Olha para o seu líder, diga para ele assim, ó, eu estou contigo. Fala assim, obrigado. Fala para ele, obrigado pelo encargo. Obrigado pelo seu sim. E obrigado por ser bênção na minha vida. Irmão, nós temos que entender que pastor cansa, líderes cansam, discipulador cansam. Mas, meu irmão, Deus está levantando você para dizer, eu estou contigo. Deus está levantando você como um labareda de fogo, como Ur, como Arão. Pessoas que vão ajudar você a manter seus braços levantados. E você não vai perder essa batalha, porque se depender de mim, meu irmão, pastor, faz favor, vamos fazer um ato profético. Fica de pé a igreja. Pastor André, por favor. Vitor, Edu. Irmãos, isso aqui é um ato profético. Sabe por quê? Porque esses homens aqui, Deus separou para poder fazer a diferença. Deus separou eles para fazer uma grande obra. Mas chega um momento da vida deles que os braços deles começam a cansar. E agora no ato profético, nós aqui, ó, como discipuladores, tá vendo aqui, ó? Vamos pegar nos braços assim, e você como igreja, nós vamos erguer e declarar, porque nós estamos contigo. Fala comigo, pastor Alexandre, pastor André, nós estamos contigo. E o Senhor é a nossa força. Glória a Deus, aplaude ao nome do Senhor. Isso aí, irmãos, é isso que tem que ter no nosso meio. Nós temos que ser homem que encoraja. Nós temos que ser homem que não foge da batalha. Porque eles são homens, assim como Moisés cansou esses homens aqui, é Deus que colocou na sua vida. É Ele que Deus usou um dia para poder te levantar. E hoje é a igreja que pega na mão deles e fala, nós somos contigo também. É, irmãos. Então nós temos que declarar isso para uns para os outros. Irmãos, a oração que nos dá vitória é aquela oração quando você sabe que você está sobre a rocha de Deus. Essa é a oração.
Porque uma coisa que precisamos saber é que não existe nenhum detalhe, pode se assentar, na Bíblia sem significado. Tudo que foi escrito, ela tem o seu proveito. E agora nós vamos ver no verso 12, nós encontramos esse detalhe aqui, ó. Olha o que diz: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, a mão desses homens chega momentos que estão pesadas. E ali Moisés tomou uma pedra, aqueles homens tomaram uma pedra e a puseram por debaixo. Pastor Alexandre, pastor André, o que sustenta vocês é essa rocha. Essa pedra é Cristo, é a sustentação. Vai tu nessa força, meu irmão. Vai tu nessa força. Sabe por quê? Porque antes de eu pensar em vir para cá, Deus já ouviu a oração dessa igreja. Antes de tu pensar em vir para cá, Deus já tinha ouvido a tua oração. Você é resposta de oração. Fala para o teu irmão, você é resposta de oração, irmão. Irmãos, é juntos que nós vamos conquistar as cidades para pregar o evangelho e ganhar as nações. Você não tem que limitar a Deus, e assim é o processo na vida do cristão. Nós temos que ter a nossa sustentação, a nossa base é Cristo. Então, assim como foi na vida de Moisés, antes de Arão e o sustentar as mãos, eles colocaram ele sentado sobre a rocha. Irmãos, você está sendo sustentado pela rocha. E sabe quem é o teu descanso? É essa rocha. Sabe quem é que sacia a tua sede? É essa rocha. Sabe quem é o teu alimento? É a rocha. Sabe quem é o teu refrigério? É a rocha. Sabe quem é a tua vitória? É a rocha. É Ele, tudo por Ele, tudo para Ele. É Ele que fez. Se nós estamos aqui, foi por causa dEle. Essa é a vitória do Senhor. Então, quem é essa rocha? É Cristo. Quando Moisés fere a rocha, sai o quê? Água. A Bíblia fala que é rios que saem de dentro de nós. Irmãos, não tem como você viver a vida de Deus sem ter água brotando dentro de você. É a promessa de Deus. É água correndo dentro de nós. E assim como foi lá em Gênesis, olha o que diz, capítulo 49, 24, diz assim: mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão poderosa de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Em 1 Samuel 2:2 diz que não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Mas 2 Samuel diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha sendo o nosso Deus? Salmo 28:1: a ti clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo, se permanecerem calado, serei com os que descem a cova. Salmo 40: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro. Salmo 62: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta e eu não serei abalado. Salmo 71: peço que seja a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá-me ordem para que me liberte, pois Ele é a minha rocha, é a minha fortaleza. Salmo 78, 35, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Venham, Salmo 95, cantemos ao Senhor com alegria, clamemos a rocha da nossa salvação. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, e que treina minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Isaías vai dizer: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Irmãos, mergulha de Gênesis e Apocalipse, porque Ele é a sua rocha. Estou de pé, sabe por quê? Estamos de pé porque é Ele que nos sustenta. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa rocha. Moisés feriu a rocha, saiu água da rocha. E foi um momento em que o povo já estava se rebeliando. E foi nesse mesmo cenário de Redefina que Moisés ali estava tendo contenda com aqueles homens que seguiam. E saiu e brotou a água da rocha. Aí eu te falo, meu irmão, a tua rocha é Cristo. Essa água que saiu lá já foi anunciando que a água que saiu na cruz do Calvário, o sangue, ia me purificar, ia te purificar, ia saciar a nossa sede para a vida eterna.
Essa rocha, meu irmão, que nós estamos como Moisés, ainda que os nossos braços cansaram, ainda que as lutas nos cansaram, ainda que os processos da vida nos cansaram, mas o Senhor nos levanta a nossa mão e nos coloca sentados sobre essa rocha. Meu irmão, aqui eu declaro que no seu relatório que está chegando, e eu digo para você, sabe qual é o seu relatório que vai chegar? A sua batalha foi vencida, meu irmão. Na sua casa ninguém vai se perder. O teu marido não vai se perder. Os teus filhos não vai se perder. Levanta tuas mãos que você já saiu vitorioso. Em situações que você nunca viveu, você vai ter vitória. Sabe o que é mais interessante nessa história? Que quando Deus dá a oportunidade de Moisés aqui enfrentar essa batalha, ele estava com Josué. E é Josué que Moisés chama. E Josué que escolhe os homens. E sabe qual é o nome de Josué? No seu original, que é Yeshua. Josué aponta para o Salvador. Ele é a nossa salvação. Nós estamos sendo conduzidos pelo Yeshua. Toda a batalha já foi vencida. Irmãos, ele falou para mim e para você que todo o poder foi dado para ele, dos céus e na terra. Todo o poder. Basta você crer. Então, eu quero te dizer que é o próprio Senhor que está te levantando e te enchendo desse favor, para você vencer todas as batalhas. Então você precisa entender que quando você abaixa a mão, o inimigo prevalece. Mas quando você levanta as suas mãos, o inimigo tem que bater em retirada. Eu declaro que tem um povo aqui de mãos erguidas para o Senhor. Eu declaro que aqui tem um povo que não vai se render diante do inimigo. Eu quero declarar que tem um povo que não vai deixar vencer pelo cansaço. Eu quero declarar que tem um povo que não vai se deixar vencer pelo inimigo. Levante as suas mãos e comece a profetizar.